Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. E no vídeo de hoje, desmitificaremos 5 mitos sobre a Igreja Católica. Depois da nossa vinheta, voltamos! E se esse assunto te interessa, fica conosco até o final do vídeo. E se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E deixe nos comentários o que achou do vídeo e também se tem dicas para próximos vídeos, que este canal não é só meu, também de vocês. Juntos montaremos uma comunidade de fé. Bom, esse negócio de a igreja proibir a leitura da Bíblia é um mito bem grande, porque todas as missas de domingo nós temos lá pelo menos 4 leituras. A primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, aí depois temos os Salmos. A segunda leitura é tirada do Novo Testamento e temos os Evangelhos. E na igreja temos um ciclo de 3 anos, que é o ano A, B e C. Este ano estamos no ano C, o ano de Lucas. E nesses 3 anos, se você ler a liturgia diária, praticamente você vai ler a Bíblia toda. E desde os primórdios que a igreja incentiva os fiéis a lerem a Bíblia. Eu irei compartilhar aqui o que o magistério fala, bem como o catecismo também fala sobre isso. E parafraseando o Frei Gilson, tudo que eu falo aqui não é minha opinião, não sai da minha cabeça. É o que a igreja fala através do seu magistério, pelo catecismo da Igreja Católica, sobre a Bíblia, ou até mesmo a tradição sobre os padres da igreja. Então irei compartilhar aqui a tela e ler com vocês. Só um minuto. Bom, no Concílio Vaticano II, foi lançada a Carta Apostólica Dei Verbum. E lá no seu parágrafo 25, ela diz: é necessário por isso que todos os clérigos, e sobretudo os sacerdotes de Cristo e outros, como os diáconos, os catequistas, se consagram legitimamente ao ministério da palavra, mantenham contato íntimo com as Escrituras, mediante a leitura assídua e estudo apurado, a fim que nenhum deles se torne pregador e vão e superficial. E prolongando aqui no final, do mesmo modo, o Sagrado Concílio exorta com ardor a insistência de todos os fiéis, os religiosos que aprendem a sublime ciência de Jesus Cristo. Ele citando aqui Filemão, capítulo 3, versículo 8. Com a leitura divina das divinas Escrituras. Porque quem ignora as Escrituras ignora a Cristo. Aqui ele está parafraseando simplesmente São Jerônimo. E no Catecismo, no seu parágrafo 131, é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a igreja apoio e vigor para os filhos da igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso às Sagradas Escrituras. Aí também tem aqui, depois eu vou deixar todas essas citações aqui na descrição do vídeo. Também tem o 182 e o 183. Voltando aqui para a tela. Então, como vimos aqui no Catecismo e no Dei Verbum, pelo contrário, a igreja incentiva, sempre incentivou a busca à palavra de Deus, que é um dos tripés da nossa fé: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. O segundo mito, esse aí somos atacados dia e noite. Os católicos adoram imagens. Não, os católicos não adoram imagem. Nós católicos veneramos os santos e utilizamos as imagens como lembranças e inspirações. Mas a adoração é devida somente a Deus. Aqui, latria, adoração a Deus. Os protestantes não sabem a diferença de latria, dolia e perdolia. Posso fazer depois um vídeo sobre isso. Então, a adoração é somente a Deus. Nós veneramos, sim, Maria, os santos, como grandes homens e mulheres de fé
que nos levam até Jesus Cristo. Que Maria também, o seu centro é levar Jesus Cristo. E as imagens também foram usadas como ferramentas visuais para ajudar na devoção e na lembrança dos exemplos de santidade. Principalmente nas épocas remotas, ali da época medieval, por exemplo, as imagens nas igrejas, a iconografia da igreja, servia de uma forma de evangelização, porque as pessoas não sabiam ler. E elas lendo e vendo as imagens, principalmente na cúpula das igrejas, eram evangelizadas. E assim, o evangelho se tornava mais fácil para elas. Agora também, eu vou compartilhar com vocês o que fala tanto o catecismo, que fala o catecismo da igreja sobre isso. E também uma passagem da Bíblia. No parágrafo 2130. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou e permitiu a instituição de imagens, que conduziram simbolicamente à salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a arca da aliança com querubins. Deus mandou que se fizesse 2 querubins na arca da aliança, um na frente e um atrás. Ué, será proibido imagens? Não pode fazer imagens? Por que Deus mandou fazer os querubins? E também os judeus também não eram anti-imagens. Em alguns templos dele, de sinagogas, tem várias imagens. E até lá no Templo de Salomão tinha várias imagens também de anjos, por exemplo. 2131. Com base no mistério do Verbo encarnado, o Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia, ano 787, justificou contra as iconoclastas o culto dos ícones, do Cristo e também da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos, encarnado o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Aqui estava os muçulmanos, eles são iconoclastas, né? E aqui foi nessa época que eles estavam surgindo aqui. O 2132 elucida muito isso. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só se deve a Deus. O culto da religião não se dirige à imagem em si mesmas como realidade, mas olha sob o seu aspecto próprio de imagem que nos conduz a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, nos orienta para a realidade que ela é a imagem. Então, as imagens ali é um respeito à pessoa que está ali representada, porque tudo é para levar a Deus, tudo é para Deus. Eu deixo aqui, Êxodo 24:4, a tradução da Nova Linguagem Internacional, NVI. Lá deixa muito bem claro, essa tradução aqui é a tradução protestante, o que é proibido. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo do céu. Deus proíbe que se faça ídolos, que coloquem pessoas no seu lugar, coisas no seu lugar. Quantas pessoas idolatram outras pessoas? Quantas pessoas idolatram dinheiro, idolatram poder? É isso que aqui Deus veio proibir. Então, católicos não adoram imagens. Voltando para a tela. Terceiro mito, o Papa nunca erra. Aqui, as pessoas confundem muito com o que o Papa fala, por exemplo, numa viagem, ou o que ele fala ex-cátedra, ou seja, a cátedra de Pedro, sentado no Pedro, sentado na cadeira de Pedro. O Papa humano pode errar suas opiniões pessoais e ações pessoais. No entanto, a doutrina da infalibilidade papal se aplica somente quando ela define oficialmente a doutrina da fé ou moral. A infalibilidade papal foi definida no Concílio Vaticano I, em 1870, e se refere à proteção divina contra o erro, quando o Papa aclamava uma doutrina da fé ou moral de forma definitiva. Vou compartilhar aqui também as fontes do Concílio Vaticano. Tem lá a carta Dogma Pastor Atenus e o que o catecismo fala.
Vamos lá, no Concílio Vaticano, onde ele proclamou o dogma da infalibilidade papal. A carta se chama Pastor Aeternus. E para que seja feito o pronunciamento ex cátedra, tem que se respeitar 4 coisas. Quando se pronuncia como sucessor de Pedro, usando o poder das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo Jesus, que está lá em Mateus 16:19. Quando o objeto do seu ensinamento é a moral, fé ou os costumes, não é qualquer coisa. Quando ensina para a igreja inteira. E quando é manifesta a intenção de dar decisão definitiva, dogmática, condenando que se ensine teses opostas. Resumindo, o Papa é infalível quando se dirige na qualidade do sucessor de São Pedro Apóstolo, que ele propriamente é, e toda a igreja, quando o objeto do seu pronunciamento é a moral, a fé e os costumes, e quando define uma decisão a partir desta sua autoridade. Então tem que ter essas 4 coisas para que seja infalível. No Catecismo, nos seus parágrafos 898 e 92, fala: desta infalibilidade goza o Pontífice Romano, chefe do colégio episcopal, por força de seu ofício, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de atos fiéis é encarregado de confirmar na fé os seus irmãos, proclamando para um ato definitivo um ponto da doutrina, respeitando a fé e os costumes. Aqui ele vai dizer mais ou menos tudo que eu já falei lá, que está na carta Pastor Aeternus. Eu deixarei esses parágrafos na descrição, depois vocês possam ler com mais calma, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, para que tenha essa infalibilidade papal ex cátedra, tem que ter esses quatro temas. Se pronuncia como sucessor de Pedro, objeto é a moral, a fé e os costumes, para a igreja toda, e manifesta a intenção de dar decisão definitiva. E no quesito só curiosidade, a última vez que um Papa falou ex cátedra foi em 1950, quando o Papa Pio XII definiu a Assunção de Maria como artigo de fé, um dogma de fé. Então, já tem bastante tempo que não tem esse pronunciamento. Vamos para de novo. O quarto mito: a Igreja Católica foi contra a ciência. Muitos dos maiores cientistas foram católicos, como Gregor Mendel, pai da genética, Georges Lamartine, criador da teoria da Big Bang. A Igreja sempre apoiou a verdade, inclusive pela ciência. É como ela explica também. Este grande exemplo eu vou dar agora no seguinte sentido. Quando há um milagre, a igreja, para falar que aquilo é um milagre, primeiro se há toda a pesquisa científica, e quando a ciência não explica aquilo, aí a igreja vai procurar investigar se aquilo realmente foi um milagre. E isso já é uma das principais formas de dizer que a igreja é a favor da ciência, sim. Aí aqui temos 2 documentos que falam sobre isso, que é o Fides et Ratio, encíclica de São João Paulo II, e o Observatório Romano, artigo sobre ciência e fé. O quinto e último mito que eu trouxe aqui nesse vídeo: o celibato dos padres é invenção da igreja. Não, o celibato dos padres não é criação da igreja, não está inventando, não inventou para que Roma possa ficar com a herança dos padres. Pelo contrário, coitado dos padres. Os padres ganham pouco, não tem quase nada, e alguns têm votos de pobreza. Frei Gilson, por exemplo, tudo que ele ganha para a ordem, ele tem o voto dele de pobreza. O celibato sacerdotal, na Igreja Latina, é uma disciplina, ela é uma regra. Isso até é uma regra que pode ser mudada, tá? O celibato sacerdotal é uma disciplina que a igreja segue desde
a sua origem, ou seja, desde a época apostólica. Portanto, não é verdade que tenha iniciado no Concílio de Trento ou que seja uma invenção medieval do Concílio de Latrão. A gente vai verificar aqui agora também no Código de Direito Canônico e no Catecismo da Igreja Católica, onde está isso. Vou ler com vocês. E um exemplo de como isso é desde a Antiguidade, o Sínodo de Elvira, em 25 de outubro de 304, já falava, no seu Cânon 33, ficou plenamente decidido impor aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, como a todos os clérigos, no exercício do ministério, a seguinte proibição, que se abastenha de suas esposas e não gerem filhos, que, porém, o que fizer deve ser afastado do estado clerical. O Código Canônico, no seu parágrafo 277, fala: os clérigos têm a obrigação de guardar continência perfeita e perpétua pelo reino dos céus, e, portanto, estão obrigados ao celibato, que é um dom peculiar de Deus, graças ao qual os ministros sagrados, com coração indiviso, mais facilmente podem aderir a Cristo e mais livremente conseguir dedicar-se ao serviço de Deus e dos homens. Catecismo 1579. Todos os ministros ordenados à Igreja Latina, à exceção dos diáconos permanentes, são normalmente escolhidos entre homens crentes que vivem celibatários e têm vontade de guardar o celibato, por amor ao reino dos céus. Mateus 19, 12. Chamados a consagrar-se totalmente ao Senhor e às suas coisas. Dão-se por inteiro a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta vida nova, para cujo serviço o ministro da Igreja é consagrado. Acende de coração alegre, anuncie de modo radioso o reino de Deus. E para terminar, citando a Bíblia, que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, falou lá: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Eunuco, ele não era solteiro, não era casado. Mas cada um tem Deus seu próprio dom, um de maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficar como eu. Mas não se podem conter-se casos, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então Paulo orienta que seria bom que as pessoas fossem que nem ele. Orienta o celibato, que as pessoas não se casassem, para se entregar de uma maneira melhor à vontade e às coisas de Deus. Então é isso. Esses são os 5 mitos que eu quis desmistificar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curta, compartilhe. E se quiser que eu faça mais vídeos iguais a esse, deixe nos comentários, que eu irei procurar estudar e fazer também, para que nós possamos melhor compreender a doutrina da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E meu muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. E viva Cristo Rei!